Boa tarde. Ok, primeira coisa, eu já vou pedir perdão porque eu não sou brasileiro de verdade. Eu não tive o privilégio de nascer aqui e vocês perceberam já pelo sotaque que eu estou tentando enganar vocês. Às vezes sai legal, às vezes não sai tão bem, mas obrigado pelo privilégio. Se eu pudesse ter nascido aqui, eu teria nascido aqui. A minha esposa, que é brasileira de verdade, fala que eu sou um brasileiro falsificado no Paraguai, porque eu finjo de ser verdadeiro, mas não sou. Ok? Mas sem problema. Deixa eu falar, já que eu mencionei a minha esposa, deixa eu só falar rapidamente, porque a tendência é que vocês vão achar que eu não sou muito inteligente, porque eu não falo português tão bem. Eu quero provar para vocês que eu sou uma pessoa inteligente. Eu me casei com uma brasileira. Será que eu ofendi alguém? Alguém aqui que não casou com um brasileiro? Não, não é para ofender vocês. E eu quero também aproveitar esse tempo para afirmar algo muito importante. A gente vai falar sobre negócios como missão. A gente já usou uma frase de integração que é fé e trabalho, e agora nós vamos fazer algo parecido, mas com negócios e missão, ou missões. Mas eu ia falar mais tarde, mas eu quero já começar com essa afirmação. Ontem e hoje já encontramos pessoas cujo título é ministro. Ministro da Agricultura, Ministro de Desenvolvimento, Ministro da Economia. Mas eu quero afirmar para vocês que vocês são os ministros, que nós somos os ministros. E a intenção de falar sobre negócios como missão, business as mission, tanto quanto o resto do que nós temos encontrado aqui ontem e hoje, nós vamos ter que entender que nós temos uma base bíblica sólida para sair daqui com aquela mesma postura, mesma humildade, mesmo coração, mesma paixão que qualquer pastor tem quando ele ou ela sobe para pregar nos domingos. Ou qualquer missionário, tipo Breno, que vai... Breno, tipo, versão 1.0. Que vai para a África. Sim, nós podemos ter aquela mesma sensação, porque a Bíblia nos afirma, deixa muito claro que nós somos os ministros. Então, se vocês tiverem esse entendimento, o que eu vou falar sobre Business as Mission vai fazer mais sentido. Então, deixa eu só testar o equipamento aqui, senão, ótimo. Eu vou fazer que nem o Paulo Oliveira ontem, aquela questão de identidade e de ter várias responsabilidades diferentes. Os meus filhos, eu tenho um filho de 22 e uma filha de 20. Gabriel faz engenharia elétrica e a Giovana faz direito. Quando alguém, ao longo dos anos, se algum amigo for falar, o que é que teu pai faz? Eles choram. Eles não sabem responder, porque eu faço várias coisas diferentes, mas eu vou explicar como isso funciona. No final da história, funciona muito bem, porque eu tenho um foco só. Mas às vezes você vai me conhecer como, por exemplo, líder de uma agência missionária. A Crossover Global, que eu cofundei, eu ia falar um ano, mas é muito tempo atrás. Eu vou falar ano, eu não tenho vergonha. Em 87, nós temos bases em vários países ao redor do mundo. Nós temos 200 pessoas na equipe e mais de 1.000 outros parceiros em qualquer momento que a gente treina para plantar igrejas entre povos não alcançados. Até hoje nós temos plantado 2.700, um pouquinho mais, igrejas entre povos não alcançados, ou seja, lugares onde é muito difícil plantar igreja. Então, essa é uma das coisas que eu faço, mas nessa jornada eu descobri que não é tão fácil mandar missionários convencionais, Breno 1.0, para países tipo Janela 1040, que o Antônio Cabreira falou ontem, aqueles países que não querem nem 1.0, nem 2.0. Eu acho que Business as Mission, vamos pensar assim, que já estamos no 4.0, e vai fazer muito sentido mandar esse tipo de pessoa para países e povos que não querem missionários. Mas meu objetivo como líder de uma agência missionária, eu preciso treinar e enviar missionários para povos não alcançados, que não querem a gente. Então, ao longo dos últimos 20 anos, nós começamos a trabalhar com um conceito que em inglês e ao redor do mundo é conhecido como Business as Mission. É uma das outras coisas que eu faço. Eu tenho uma outra coisa que eu sou professor universitário. E eu brinco de ser empresário, porque nos últimos 20 anos também eu acabei me envolvendo em atividades empresariais para não ser hipócrita. A palavra, acho que o Dongley falou, não sei se o Dongley ainda está aqui, skin in the game.
Acho que foi o Dongley que falou. Skin in the game, que significa o quê? Você tem que correr o risco. Você tem que ser o primeiro a correr o risco, a entender o que é jogar no jogo e não ficar sentado no lado do campo. Então, eu entendi que eu tinha que começar a brincar. Não é uma falsa humildade. Ainda é meio, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou falando para vocês, eu não sei, mas eu entendo o poder dos negócios. Então, às vezes é na universidade, às vezes é um contexto empresarial, às vezes é um contexto missionário. Mas como é que isso faz sentido? Como é que eu vou ser missionário ou trabalhar como eu sou pastor também? Nesse espaço eclesiástico de clérigos, pensa assim, sagrado, missões. E em outros momentos, negócios, que esse espaço é mundano, é secular, são os legos aqui. Como é que nós podemos fazer as duas coisas? Justamente porque todos nós que pertencemos a Cristo somos ministros. Então nós vamos ver que é muito possível, e está acontecendo, essa integração entre fé e trabalho, entre negócios e missão ao redor do mundo. Quando a gente pensa em negócios, você pensa em negócios, você vai pensar em Starbucks, por exemplo. Você vai pensar numa empresa que começou pequenininho, com coragem, com ousadia, com medo, mas eles foram empreendendo, emprestando dinheiro, vendendo um carro, pegando investidores, crescendo, abrindo a primeira unidade, segunda unidade, expandindo nos Estados Unidos, expandindo internacionalmente. A jornada empresarial, ou a jornada do empreendedor, a gente pensa, Starbucks é um excelente exemplo. A gente quer ser assim. Starbucks é um exemplo de negócios, mas Starbucks é um exemplo de negócios como sempre. Starbucks é um exemplo de negócios não de missão, mas, espera aí, vocês perceberam alguma coisa sobre aquela imagem que eu passei, a primeira imagem que eu passei? As coisas nem sempre são o que parecem. O que é que eu mostrei para vocês a primeira vez? Não é Starbucks. Eu falei sobre Starbucks e vocês talvez acharam que eu estava realmente mostrando imagens da Starbucks. O que nós temos aqui, essa é a minha caneca que eu comprei na Palestina. Não tem Starbucks na Palestina. E, pelo jeito, não tem nenhum empreendedor muito criativo. Ele simplesmente roubou, basicamente, a imagem do Starbucks, abriu uma cafeteria e não enganou ninguém. O que nós estamos falando quando a gente fala de negócios como missão, não é negócios como sempre, tipo Starbucks. Nós estamos falando sobre negócios de forma diferente, porque as coisas nem sempre são o que parecem. Quando a gente fala de negócios como missão, nós podemos entender, é uma nova forma de pensar, mas é uma nova forma, pensa assim, de volta ao futuro. Porque a gente fala que é uma forma nova de pensar, mas na verdade a gente está simplesmente resgatando uma visão desde... Eu queria muito falar sobre toda essa substância que vem desde Gênesis 1 e 2 e que vai concluir com Apocalipse 21 e 22. Eles não pediram para eu falar sobre isso hoje, então não vou falar. Mas nós temos na Bíblia evidências de que Deus sempre lembra de Havodah, que foi ou Havodah, que foi falado ontem. A ideia de, através do trabalho... trabalho, serviço e louvor, ou adoração. Uma palavra que significa as três coisas. Através do nosso trabalho, é um ato de serviço, é uma forma de glorificar a Deus. Nós estamos, então, vendo que desde a criação, desde o plano inicial de Deus, Ele sempre quis que a gente integrava nossa fé nas nossas atividades cotidianas. Que todas as nossas atividades fossem influir, e vocês vão ter que me ajudar aqui, cheios de fé. Então nós vamos falar rapidamente sobre Business as Mission. Se você não percebeu, a tradução é negócios como missão. Hoje no Brasil, muitas pessoas simplesmente vão falar BAM ou BAM. O gringo vai falar BAM. O brasileiro vai falar BAM, mas é Business as Mission, negócios como missão. Às vezes, você vai ouvir alguém falar de missão empresarial ou algo parecido. O que é que nós vamos descobrir sobre esse BAM? O que é BAM?
Primeiro, nós vamos falar sobre o que é, depois como faz. Desculpe, o terceiro é como fazer, mas o que é que pode fazer. Na sua essência e na sua prática, o que é que o BAM pode fazer. Então, o que é capaz de fazer e como fazer, se você achar interessante. Uma boa parte de vocês já estão fazendo, mas nós vamos oferecer algumas ideias, alguns exemplos, um estudo de caso. Tá certo. Obrigado. Eu pensei, não, caso de estudo. Não, estudo de caso. Não, problema de segunda língua. Eu quero falar sobre os meus colegas. E colegas de onde? De uma agência missionária? Sim. De uma empresa? Sim. De um fundo de investimento? Sim. Ou seja, mais pessoas que habitam e que conseguem navegar aquele espaço que a gente fala que é entre missão e negócios, mas na verdade não é entre, é os dois. Carlos e Maria. Carlos e Maria são de São Paulo e eles, os dois profissionais. Eu vou contar a história rapidamente do jeito que ele contou para mim. O que acontece? Eles fizeram faculdade, ele estudou engenharia e ela pedagogia. Eles se formaram, mas com aquela paixão missionária. Eles queriam ser missionários transculturais. Então eles foram falar com Deus e falaram que estamos prontos. E Deus falou, excelente, mas não agora. Eles falaram, opa, mas ok, tá bom. Quase não tem ninguém que quer ser missionário transcultural entre povos não alcançados, mas a gente, ok, Deus, tá bom. E eles foram fazendo o quê? Foram trabalhando. Duas coisas. Trabalhando no preparo missionário, foram fazer seminário teológico aos poucos e foram estabelecendo as carreiras. E no caso do Carlos, a empresa dele. A carreira, a empresa e a família, sempre engajados na igreja local. E agora, vou simplificar, mas depois de uma década, digamos, mais ou menos. E eles vão lá batendo na porta de Deus de novo, falando, Deus, opa, olha só, nós temos experiência, nós fizemos seminário, nós temos a nossa família pequena, Deus, nós estamos prontos, nós queremos ser missionários transculturais. E Deus falou, gente, vocês são fera, eu amo vocês, mas não. Agora com 30 e poucos anos de idade, eles pensando assim, mas não faz sentido, mas confiamos em Deus. Passou mais uma década e é a mesma coisa. É mais preparo, estão se estabelecendo profissionalmente mais ainda. A empresa dele está melhorando, crescendo. A família também, 40 anos de idade. Deus, será que agora? Não. Caramba! E passa mais uma década. Agora eles têm quase 50 anos de idade e quase desistindo. Mas eles foram falar, Deus, é o seguinte, olha a situação. Nossos filhos já se formaram, um dos meus filhos pode administrar a empresa, nós podemos ir para qualquer lugar. O Senhor não quer que a gente vá. E Deus falou, mas sabe que agora vocês são velhos. Mas sim, eu quero que vocês vão agora. Não são velhos não, eu tenho 54, 50 e jovem. Eles com 50 e poucos anos foram para um daqueles países que termina com estão, ok? Então, são 7. Eu não vou dizer qual. Vocês já sabem a região do mundo. É uma região onde não tem cristianismo robusto. E para muitos povos naquela região não tem nada de cristianismo. Eles não sabem quem é Jesus. Então, o que acontece? O casal está pronto para ir para um estão. Tem toda a bagagem profissional, técnico, missiológico, eclesiástico, teológico, eles estão prontos. Mas eles tinham que fazer duas coisas. Pegar uma agência missionária e também descobrir onde e como eles iriam entrar num país que não quer missionários. Então, nesse processo, nós conhecemos eles. Uma outra agência missionária também. E um fundo de investimento em empresas BAM que identificou uma oportunidade num desses estãos que precisava de um gerente e um engenheiro técnico também, porque é uma empresa de engenharia. Então, eles perceberam que Deus estava falando, é vocês, é agora, é lá, com aquela empresa. Então, eles vão lá, eles começam a trabalhar. Uma noite, o Carlos pega o ônibus, porque eles tinham um escritório em 3 cidades diferentes. Estou contando para vocês o que ele contou para mim. E ele sentou no ônibus. Você não viaja de avião naquele país, porque tem uma
grande probabilidade de você morrer num acidente, então você vai de ônibus, porque ainda tem uma boa chance de morrer, mas não é tão grande. Então, ele foi de ônibus, aquela viagem noturna. Ele está sentado do lado de um muçulmano. Não é uma surpresa, porque todo mundo lá é muçulmano. E nesses contextos, nessas culturas, eles são muito curiosos, seria uma palavra generosa. Eles querem saber quem é você, por que você está aqui, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele perguntou para Carlos, mas, tudo bem, mas, você não é daqui. Não sou. Eu percebi, você tem um sotaque, pois é, tenho. Mas você é de onde? E ele fala, eu sou brasileiro. E naquele momento, e é automático, não precisa fazer transição nenhuma na conversa. Qualquer estrangeiro naquele país já é suspeito. O muçulmano falou, você é cristão? Nesse caso, a gente ensina todos os nossos missionários, você vai falar que sim, você não vai mentir. Mas não fala nada de missões, mas você pode falar, eu sou missionário. Desculpe, não fale isso, você vai falar, eu sou cristão. Então, ele falou, sim, eu sou cristão. Todos os brasileiros são cristãos. Você é muçulmano, não é porque todo mundo aqui é muçulmano. E foi o fim da conversa. Naquela parte da conversa, o cara entendeu, esse brasileiro não está aqui para mentir, não está aqui para me enganar, mas ainda querendo saber mais, ele falou, mas então, o que você faz aqui? E ele falou, mas eu sou engenheiro. Eu acho que eu vou pegar ele mentindo. Esse que o muçulmano está pensando. O cara, não acredito, porque qualquer estrangeiro ou é traficante de alguma coisa, ou é espião para algum governo, normalmente Estados Unidos ou Israel, ou missionário, que seria o pior das três opções. Então ele falou, qual é o nome da tua empresa? E quando o Carlos falou o nome da empresa, esse muçulmano, a reação foi assim. E o Carlos falou, você já ouviu falar da nossa empresa? Ele falou, sim. E ele contou essa história. O muçulmano falou, você lembra sabe aquela cidade lá no Nordeste? Lembra daquele terremoto? 3 anos atrás? Sim, eu lembro, foi uma tragédia. Pois é, eu sou daquela cidade. Eu perdi familiares, eu perdi amigos, eu perdi colegas, todos morreram. E, na verdade, só não desmoronou um prédio na cidade. E foi o prédio que vocês construíram. E depois o muçulmano perguntou, por que será que vocês cristãos constroem coisas que prestam, constroem coisas com excelência, e nós muçulmanos construímos porcaria? Não é sempre assim. Não é que todos os muçulmanos são, mas naquela situação, sim. E o Carlos falou, então, se você quiser, eu posso explicar para você por que nós cristãos fazemos coisas com excelência. E, por sinal, eles ainda tinham mais 7 horas de viagem, então ele tinha uma audiência cativa lá, para ele poder simplesmente e naturalmente apresentar o Evangelho. O que Carlos e Maria entenderam é que negócios são poderosos. Negócios têm poder. Transformação que nós sempre falamos que nós queremos causar aqui ou levar para lá, acontece através dos negócios. Então, o que é BAM? O que é negócios como missão? Eu quero descrever primeiro e depois eu quero dar uma definição. Mas às vezes a descrição no início ajuda mais. Ok? Então, descrevendo, são 3 coisas para a gente lembrar. BAM é um conceito, é uma prática e é um movimento. Hoje, nós estamos, no Brasil, não estamos comemorando, mas fazem exatamente 20 anos que a gente vem promovendo essa visão chamada Business as Mission. No mundo inteiro, tem 3 ou 4 anos a mais. Começou no final da década de 90, quase por acaso, quando alguém, por coincidência, ele não estava falando negócios como missão, Business as Mission, como se fosse algo. Ele simplesmente usou numa frase normal, genericamente, e mais tarde alguém falou, mas espera aí, Business as Mission, negócio, acho que é uma coisa. E começaram, e eu logo depois entrei junto para, eu não sei se eu falei, mas eu sou alguma coisa, líder, presidente, vice, sei lá, do BAM, BAM Global é o nome.
Então, o que é que nós estamos falando? Estamos falando sobre mais de 20 anos, não toda a história bíblica que sempre estava acontecendo, mas nós estamos falando sobre algo que tem nome e tem intencionalidade por trás. Estamos promovendo uma visão para a igreja, onde nós vamos engajar qualquer pessoa que tenha a ver com negócios na missão de Deus. Business as mission, negócios como missão. É um conceito prático e movimento, e é um movimento que está crescendo muito e rapidamente e cada vez mais ao redor do mundo. Nós podemos ver evidências disso aqui no Brasil. No final, vou mostrar algo que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Há uma boa descrição de negócios como missão. Negócios como missão é integração natural, não quero dizer não espiritual, simplesmente normal. É a integração normal e saudável de 3 coisas. Conceitos de negócios com conceitos de missões. Atividade de negócios com atividade de missões. Estruturas de negócios com estruturas de missões. Mas o quarto é o importante. Onde as pessoas de negócios, para manter a gramática e o paralelismo, as pessoas de negócios são as pessoas de missões, que é igual falar, os empresários são os missionários. Vocês são os missionários. Negócios como missão é onde nós trazemos uma integração completa entre o que antigamente a gente considerava a ser ministério, com o que a gente entende de ser negócios, atividades comerciais. E a gente faz essa integração onde nós chegamos lá não meramente como empresários, mas como empresários em missão, ou seja, missionários. Essa é a descrição. A definição é um pouquinho mais técnico, tem muitas coisas para a gente elaborar, mas nós vamos falar rapidamente. A definição é o uso estratégico, vou ler depois explicar, de atividades empresariais legítimas que criam oportunidades ministeriais legítimas e que trazem ou causam transformação. 4 tipos de transformação: espiritual, econômica, social, ecológica, entre pessoas marginalizadas e povos não alcançados, para a honra e glória de Deus. Então, vamos pelo contrário, honra e glória de Deus, a motivação, a forma em que você vai, eu espero, encontrar o conceito de Business as Mission por aí é que, primeiro, nós entendemos que é uma excelente forma de honrar e glorificar a Deus. É uma excelente forma de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E não só verbalmente, tem a ver, sim, mas é muito mais por quê? Porque nós estamos falando sobre 4 tipos de transformação. Obviamente, é uma transformação espiritual, porque são ministérios reais. Olha essa integração. Nós estamos fazendo atividades empresariais legítimas, tem que ser legítimas. Não traficar quase qualquer coisa provavelmente não vai ser considerado BAM. Tá? Mas quase qualquer outra coisa, atividades legítimas, estratégicas também, por quê? Porque você não vai necessariamente para o deserto, o Sahel, por exemplo, na África, e abrir uma empresa de tecnologia. Mas não tem celular, não tem nada, não tem razão, não é estratégico. O que o nosso irmão aqui falou no último TED Talk, de repente, sim tem a ver com tecnologia, mas com outra finalidade, e faz muito sentido, seria uma empresa, uma atividade estratégica. Eu falei também atividades, por quê? Porque não é só a pessoa. Eu poderia ter falado sobre as pessoas. É mais do que a pessoa, é o que a empresa faz e, na verdade, a própria estrutura da empresa. Quando você tem uma presença legal num país, quando você é reconhecido pelo governo, porque você tem uma empresa, uma pessoa jurídica, isso é extremamente importante. Então, nós estamos falando sobre pessoas e estruturas, atividades estratégicas, então eu uso simplesmente a palavra atividades. Então, a integração de atividades empresariais reais, mas é um ministério real também. Agora, vocês estão entendendo por quê? Porque qualquer ministério real se importa com transformação espiritual e social também. Qualquer boa empresa se importa com transformação econômica e social também. Qualquer ministério ou igreja ou empresa, hoje em dia, também deveria se importar muito com a questão de transformação ecológica.
Então, essa é a nossa definição. Parece que eu não quero defraudar vocês, pegando a palavra do nosso querido Paulo Oliveira. Eu não estou prometendo algo que não pode ser entregue. Nós estamos falando sobre coisas que já estão acontecendo. Se você está pensando, mas será? Você está exagerando um pouquinho, né? Ok, tem aquelas situações como Paulo Maitá falou hoje pela manhã. E obrigado, Paulo, por ter falado dos fracassos também. Isso é uma realidade, vocês sabem muito bem. Qualquer plantador de igreja, qualquer pessoa que vai fazer um novo startup, montar uma nova empresa, entende que existe uma grande chance de não dar certo. Ok, é um grande risco, não vamos mentir. Porém, nós também temos visto casos de sucesso aqui no Brasil. E temos casos de sucesso em muitos outros países também. Então, não estou prometendo nada que não existe ou que não é possível. Então, a gente sabe o que é Business as Mission. Mas a gente quer entender o que é que o BEM faz. E aqui é muito simples. São 4 pilares numa empresa BEM, ou você pode pensar assim, 4 tipos de transformação que a gente busca, ou 4 tipos de retorno nos nossos investimentos. Nós estamos buscando retorno ou transformação, estamos construindo em cima de pilares espiritual, econômico, social, ecológico. Então, o que é que nós fazemos com o BEM através de BEM? Pelo menos esses 4 tipos de transformação. Os meus amigos, é uma empresa muito querida para mim, porque a minha primeira empresa, sociedade, numa empresa que estava desenvolvendo uma diagnóstica para tuberculose, foi um grande caso de fracasso. E o que aconteceu? Não foi, mas tinha muitas histórias, tem muitas histórias incríveis que eu não tenho tempo de contar para vocês. De Deus fazendo milagres, de pessoas budistas e outros conhecendo Cristo, de sheiks bilionários batendo papo com cristãos, nossa equipe, humildes, podemos dizer, muito inteligentes, muito competentes, mas pessoas normais. Deus fez muitos milagres, mas a empresa, num certo momento, a gente percebeu que nós encontramos um desafio tecnológico que ninguém estava conseguindo superar, não só nossa empresa, ninguém estava conseguindo. Então, nós entendemos que nós tínhamos que fazer um pivot grande, ou Deus fez algo incrível, nos apresentou a uma outra empresa que tinha algumas tecnologias parecidas e a gente acabou fazendo uma fusão informal, podemos dizer, onde meus colegas acabaram entrando como CEO, COO, etc. E eu aqui, simplesmente, eu sou um grande torcedor, essa é a minha função. Eu sou um grande torcedor. Você consegue, você consegue. Fale com fulano de... Eu acho que eu e Breno temos muitas coisas em comum nesse sentido. Essa empresa talvez o melhor exemplo que eu conheço de Business as Mission. A razão da existência dessa empresa, não vou ler tudo aqui, mas eu quero destacar 2 coisas importantes, relevantes para nós. E a empresa entende onde nós encontramos uma frase preciosa que nós temos que abraçar para nós mesmos. Que eles, aqui, sem entrar nos detalhes, é uma progressão de gerações de pessoas que pertencem ao único Deus verdadeiro. É o povo de Deus, gerações, mas eles, normalmente aqui significa o povo de Deus. Nesse caso, com certeza, eles, o povo de Deus, serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Nós somos carvalhos de justiça para manifestar a glória de Deus, para que Ele receba a glória entre as nações que Ele quer e merece. Mas se nós não somos ministros, então não faz muito sentido. Ainda bem então que Isaías falou o seguinte: vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Essa empresa e todos nós, aquela empresa faz, a empresa tem esse entendimento e vive em função disso. Nós temos o direito e a responsabilidade de viver em função disso. Nós somos ministros através das nossas empresas e nossas atividades empresariais. Então, o que é que BEM pode fazer? Trazer
glória para Deus e fazer alguma coisa que a gente entende como sendo o bem comum, contribuindo ao bem comum, que é uma frase, é um conceito bíblico, é uma frase grega, mas faz muito sentido para nós, quando nós como sal e luz fazemos nossas atividades empresariais para causar um impacto, para causar uma transformação que vai beneficiar todo mundo ao nosso redor. E alguns no processo vão conhecer Cristo. Igrejas vão ser plantadas, povos vão ser evangelizados e Deus vai receber a glória. Nós temos 3 aspectos aqui que nós temos que entender que BAM faz. Quando eu falei o que é que BAM pode fazer, BAM, bem feito, ajuda a gente a cumprir. Ok, alguém já falou, não lembro quem foi, sobre o mandato cultural. A expressão normal seria no primeiro mandato cultural. Mas eu queria algo grande, porque eu tenho outros 2 grandes, o grande mandamento e a grande comissão. Então, brinquei um pouquinho com a frase. O grande mandato é aquele mandato cultural onde Deus nos dá domínio, num bom sentido, de cuidar, de ser mordomos sobre toda a criação. E as culturas que pertencem ou que fazem parte da nossa existência humana. O grande mandamento a gente entende muito bem. Amar Deus e amar ao nosso próximo. E quando a gente fala de amar nosso próximo, e a história que Jesus conta sobre o bom samaritano, ele fala que o próximo é aquela pessoa marginalizada de um povo desprezado. Samaritano, no caso. Que nos leva, então, até a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Então, nós podemos, através das atividades empresariais, eu vou dizer, para você que tem empresa, para você que é dono, para você que é sócio, para você que é executivo, ou para você que está começando na carreira, abraça essa visão. Nós podemos, naturalmente, normalmente, de forma saudável, prazeroso, de forma que traz muita realização para nós. Não quero ser egoísta, mas é verdade. Nós podemos cumprir o grande mandato. Nós podemos cumprir o grande mandamento. Nós podemos cumprir a grande comissão. E ser extremamente realizados no processo e frutíferos em pelo menos 4 áreas diferentes. Espiritual, econômica, social, ecológica. A tarefa de casa que eu quero pedir para vocês, depois eu vou pular para o final. Volta para Isaías 61, versículos 1 a 6, pelo menos, e busquem os 4 tipos de transformação. Está tudo lá. E também busquem os 3 grandes, porque também estão lá. E, não, porque grande comissão começou com Jesus, nos evangelhos, e estamos falando sobre Isaías quase 700 anos antes. A grande comissão não começou com Jesus encarnado. Começou com Jesus e Pai e Espírito Santo na eternidade passada. A grande comissão que nós estamos cumprindo através das nossas atividades empresariais faz parte de quem Deus é, faz parte do que Ele quer e Ele nos dá uma forma incrível, uma maneira incrível para cumprir essa grande comissão. E, então, por isso também está lá em Isaías 61 também. Ok, o que é que nós vamos fazer agora? Então, aqui é rápido mesmo. Eu lembro uma conversa 3 anos atrás, mais ou menos, com Paulo Maitá. Ele estava querendo visualizar, eu não sou tão visual assim, então foi excelente o que ele fez. Ele começou a criar, pensando no ecossistema, a palavra que a gente fala muito, mas o Paulo foi o primeiro que eu saiba, o Paulo e Gustavo talvez, e Paulo falaram, vamos colocar no papel, eu quero ver esse negócio. Então, os grupos as partes do ecossistema de Business as Mission, agora eu vou falar, não tem, se você gostar mais de uma outra expressão que significa a mesma coisa, tá ótimo, não precisa só usar essa frase Business as Mission. Mas é a minha referência, então eu falo o ecossistema de Kingdom Business, é parecido, ou BAM, Business as Mission. Nós temos hoje, visível no Brasil, quando tem um círculo aqui,
é porque é Brasil especificamente, ok? Mas eu coloquei alguns exemplos globais também, ou Paulo colocou, ou Gustavo, eu não sei quem, não lembro quem mais fez o que agora. Incubadoras e aceleradoras, Bluefields. Nós temos hoje no Brasil fundos de investimento, tipo o Dongli falou, Goods é o fundo dele, tem Gold Street, tem outros. Nós temos redes globais aqui no Brasil, também estão presentes aqui. Nós temos agências missionárias, nós temos grupos que fazem educação, treinamento, nós temos mobilização, grupos que fazem mobilização. Nós temos pequenas e médias empresas já visíveis. O Roberto Costa de Oliveira está aqui, Exal, por exemplo. Eu falei de Liverpool, nós temos o Fortilev, é muito falado aqui. E tem um outro que eu não estou vendo, mas profissionais. Eu falei de capital, não sei para onde foi. Nós temos hoje, você precisa de um advogado legal? Opa, nós temos um advogado ilegal, não seria uma boa ideia. Um advogado bacana, então tem que pegar o Gustavo Góes ou algum outro advogado. Nós temos contadores, nós temos profissionais, marketing, RH, etc., que amam essa visão de negócios como missão, que você pode trazer para dentro. Aqui, vinculado com o Instituto Tutela, nós temos Meire e outros, Priscila, que tem uma consultoria que vão ajudar vocês nesse sentido. Uma outra coisa que eu quero sugerir, obviamente, é a escola de empreendedorismo cristão, que a Mary vai falar depois, então não vou falar muito mais sobre isso. Kingdom Business, ainda está no ar? Está no ar, ótimo. O Bluefields está por trás disso. Um excelente curso que eu já entrei para verificar e aprovei. Eu achei fantástico. E o Instituto Doxy, que pertence a agência missionária que eu co-lidero, onde você pode fazer seu preparo missiológico. Então, o que eu tenho falado aqui? Você tem que entender a parte dos negócios, a habilidade técnica, obviamente. Mas você também tem que ter um preparo bíblico-teológico. Quem foi criado frequentando a igreja, muitas vezes já tem isso. Mas caso não, você tem muitas opções, não coloquei nada aqui. Mas o terceiro componente é o preparo missionário, missiológico, porque não deixa de ser uma atividade missionária. Então, se você quiser realmente fazer um impacto, seja no Nordeste do Brasil, seja entre ribeirinhos, seja entre 90 tribos que ainda não foram alcançadas aqui no Brasil, seja entre os mais ricos dos ricos e os mais pobres ou os ciganos no Brasil, seja entre imigrantes e refugiados no Brasil, ou seja no outro lado do mundo, mas você tem que ter um excelente preparo, incluindo essa parte missiológica. Você pode fazer uma grande diferença para a glória de Deus e o bem comum, muito mais do que você já imaginou. Muito mais do que você já imaginou, mas não fazendo negócios. E talvez não fazendo missões no sentido convencional. Talvez o que Deus tem falado para vocês nesses últimos 24 horas, talvez Deus esteja falando para você que o negócio não é negócios no sentido convencional, business as usual. Talvez não seja missões no sentido convencional, mas talvez a forma em que Deus vai usar a tua vida é através de business as missions. Posso orar por vocês? Posso orar por eles? Me dá mais um minuto? Posso? Legal, vamos orar. Deus, muito obrigado porque a gente, sem ter examinado toda a história redentiva, toda a história da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que a história da tua glória entre as nações, a gente não olhou, a gente não examinou todos os momentos na história do povo de Deus, onde o Senhor mesmo os chamou ministros e sacerdotes. Pai, obrigado porque nós temos esse chamado. Ninguém é meramente empresário, ninguém é meramente empreendedor, ninguém é meramente nada. Quando nós pertencemos a Ti 24 horas por dia. Se nós somos cristãos 24 horas por dia, nós somos missionários 24 horas por dia. E o Senhor não teria feito isso se o Senhor não tivesse dado para nós também formas, veículos, mecanismos de cumprir esse chamado, de viver essa identidade como ministros.
Então, Pai, que o Senhor esteja trabalhando, que o Espírito Santo, nesse momento, e ao longo das próximas horas, e ao longo das próximas semanas, faça algo profundo no coração de cada irmão, de cada irmã aqui, onde eles teriam uma nova percepção completamente renovada, completamente de Deus, completamente bíblico, onde eles podem trabalhar todos os dias e inovar todos os dias e gerenciar todos os dias e fazer tudo o que eles fazem como empresários para a honra e glória do Senhor, impactando o Brasil e impactando as nações. E nós oramos isso, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.